Está no ar, parceirinho, irmão. Está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode, parceiro, falando em reforços, né? E em negociações importantes, tá? A diretoria do Vasco tem uma negociação importantíssima que ainda não foi concluída, tá? Que é a renovação do empréstimo do Coutinho, cara. O Coutinho encerra o contrato agora em junho, maluco. Junho. Junho é daqui a pouco, né? A gente tá no fim de abril, daqui a pouquinho já é maio e aí chega junho, tá? O Vasco precisa negociar com o Aston Villa, né? Para ver se o Aston Villa vai emprestar mais um ano ou quanto tempo vai emprestar o Coutinho, tá? Acredito que o Coutinho vai ficar, ele quer ficar, né? Agora que ele começou, né, irmão? Ele voltou para o futebol brasileiro no ano passado, muita dificuldade, e a gente entende, dificuldade até de adaptação, muitos problemas musculares, parte física, tá? Ele ainda não está 100%, a gente está vendo que ele não está 100%, ele não consegue jogar os 90 minutos, mas ele já está, cara, no tempo que ele joga ali no primeiro tempo, tá? Vou colocar aí 20, 25 minutos do primeiro tempo, ele joga demais, ele tem jogado demais, tá? Ele tem feito a diferença ali naquele meio de campo do Vasco. Isso, inclusive, foi assunto do vídeo anterior, né? Eu falando aqui que, cara, não tem peça de reposição. Quando o Coutinho sai, quem entra? Payet vai embora em maio também, né? Na verdade, nem é maio, né? Ele está inscrito até maio, mas o contrato dele vai até julho. Então, beleza, o Payet até ali tem o Payet. Mas dá para contar com o Payet? Não dá, cara. Não dá, tá? É um custo-benefício, a gente já falou muitas vezes aqui, é um custo-benefício que não tem valido a pena. A gente até quer despachar logo o Payet para dar enxugada na folha, né? E o Vasco poder trazer outro jogador. O Vasco precisa de um outro jogador para essa posição. Inclusive eu falei, é zagueiro, volante e meia. Para mim a prioridade, as três posições que são prioridade, tá? E aí, cara, pensando também nessa questão do meia, o Vasco precisa renovar um empréstimo com o Aston Villa, é isso também, tá? É mais uma questão pro Marcelo Santana correr atrás. Falando em zagueiro, cara, o Balbuena, vamos falar do Balbuena, que é o número 1 da lista, né? Que ele, quem que você quer que o Vasco contrate? Aí o Carille já colocou, zagueiro, Balbuena, tá? Zagueiro que pertence ao Dinamo Kiev, tá? Só que é o seguinte, irmão, zagueiro experiente é zagueiro caro, né? O alto salário dele está dificultando a negociação dele com o Vasco. Cara, se o Vasco não pagar um salário top, vai continuar trazendo o Lucas Oliveira, vai continuar trazendo Lucas Freitas, Maurício Lemos, tá? Léo Pelé, Maicon, Rojas. Cara, se não colocar na mesa um salário alto, não traz. Vai perder para o Flamengo o jogador, vai perder para o Palmeiras, perde até para o Corinthians, que deve todo mundo, tá? Mas é isso, jogador top é salário top. Se o Vasco não conseguir pagar um salário top, vai perder o jogador, tá? E vai continuar com a defesa enfraquecida. Agora, tem que se ater ao seguinte, cara, a questão de enxugar a folha, tá? O Vasco tá para enxugar a folha com relação ao Payet, tá para enxugar a folha com relação ao Jair, tá? Entre outros jogadores que a gente pode dar linha, Alex Teixeira, Souza, Jean Davi, cara, tem muito jogador pro Vasco dar linha, enxugar a folha e aí trazer os reforços de peso que a gente tanto aguarda, que a gente tanto espera. Pode ter outra negociação no mercado aí no mês de junho, que é a compra em definitivo do Leandrinho pelo Al-Shabaab da Arábia, tá? Ele vem fazendo bons jogos, tá titular, tá jogando bem, tá? Então ele deve permanecer lá. Aí o Al-Shabaab vai colocar aquela graninha, vai casar aquela grana no cofre do Vasco, tá? E aí vai ficar em definitivo com o Leandrinho, bom lateral esquerdo o Leandrinho, hoje faz até falta, né, cara? A gente, por muitas vezes, né, especialmente com o Rafael Paiva, ex-treinador do Vasco,
O Leandrinho foi muito utilizado ali, às vezes até de ponta, né? Lateral esquerdo, de ponta e tal, ajudou demais ali. O Piton muitas vezes está desgastado fisicamente na temporada, tá? E aí entrava o Leandrinho. Agora não dá para contar com um lateral esquerdo reserva. A gente até elogiou ele ano passado, não. Quando o Vitor Luiz entra bem. Cara, esse ano o Vitor Luiz entrou mal pra caramba no Campeonato Carioca, que a gente não tá aguentando nem falar o nome dele, tá? E agora perde o Leandrinho, mas pelo menos, ó, vai colocar aquela graninha nos cofres. Parceiro, muita gente perguntando ainda para mim sobre Carille. E aí, Bigode, o Carille vai ou não ser demitido? Cara, ó, tá aqui, irmão, ó, água por aqui, ó. Tá água por aqui, tá respirando, tá com aquela dificuldade de respirar. É jogo a jogo, igual o Marcelo Santana, diretor executivo de futebol do Vasco, falou. Vamos jogo a jogo, né? Toda hora ele está sendo observado jogo a jogo, né? Começou a ser observado, cara. O ano do Carille não tá legal, né? Mas começou o Brasileiro, o Sul-Americana, a Copa do Brasil, um monte de torneio junto, e aí, né? A diretoria começa a observar ele, né? Ele estava com a faca no pescoço há algumas rodadas atrás, né? Puerto Cabello e Sport tinha que vencer. E aí ele ganhou os dois, né? Ganhou do Puerto Cabello 1-0, ganhou do Sport 3-1, beleza, seguiu. E aí tivemos os jogos, né, contra o Ceará, que o Vasco foi horroroso, faca no pescoço de novo do Carille, e aí o Vasco conseguiu fazer um bom clássico contra o Flamengo, outra postura, né? Depois de 3 partidas contra o Flamengo que foram horrorosas, o Vasco do Carille teve outra postura contra o Flamengo, foi um joguinho 0-0, mas um elenco muito melhor que o nosso, beleza, tal. Aí enfrentou o Lanús, não conseguiu vencer, não conseguiu a liderança da Sul-Americana, mas também não perdeu e também não tomou gol, né? Eu cobro muito aqui, né? O Carille não, eu falo muito isso aqui. O Carille não conseguiu fazer o que ele faz de melhor, que é melhorar a defesa, não fazer o time tomar gol, tá? Ele não estava conseguindo isso no Vasco, né? Não conseguiu dar um padrão, mas pelo menos agora não tomou gol nos últimos 2 jogos, tá? Contra o Flamengo e contra o Lanús. É uma evolução, tá? Mas a gente ainda não vê padrão de jogo, a gente não viu isso contra o Lanús. Ainda não tem padrão de jogo e aquele esquema que eu sempre falo, aquela situação que eu sempre falo, o elenco é fraco, por isso que a gente cobra aqui do Pedrinho, tá? Que contrate pelo menos 3, cara, pelo menos 3 reforços de peso para zaga, para volância e para o meio de campo, tá? Para que o Vasco possa ter um ano de 2025 mais tranquilo, né? Mais tranquilo. A gente não está cobrando nem elenco para ser campeão, cara. A gente só quer um ano tranquilo, sem questões de brigar para não cair. É só isso, irmão, é só isso. Por enquanto, né? Claro que a camisa do Vasco é muito grande, a gente quer muito mais lá na frente, mas a gente entende, né? A falta de grana. Então, pelo menos é montar um elenco para não brigar, cara, não brigar com questões aí de cair, né? De ser rebaixado. Isso a gente não quer de forma alguma. Irmão, eu queria que você comentasse, se você fosse o Pedrinho, se você topava, né? Se você toparia pagar um alto salário para ter o zagueiro Balbuena. Vale a pena o investimento? Deixa seu comentário aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!